Deputado presidente Jânio Mendes, senhores deputados, duas questões precisam ser trazidas à luz desse projeto. E as duas, elas têm razão e duvido que vá ter um dos outros 69 parlamentares que há de discordar. Esse projeto legitima uma situação que já é lei e legaliza uma outra que há controvérsias. E por que digo isso? Ainda que legitimar e legalizar possa parecer muito semelhante, mas na profundidade do dicionário é diferente. Legitimar é reconhecer e legalizar é dar força de lei, imprimir como força de lei. E me explico. Legitima algo que já está concebido, que já é legal e que nunca foi aplicado pelo Estado do Rio de Janeiro, que é a transformação do índice da questão dos juros. Você sai de 6 para 4, você sai de um índice, que é o da Fundação Getúlio Vargas, para o IPCA. Então, você sequer precisaria da lei para estar legitimando. Então, o projeto apenas reconhece algo que já está estipulado. Agora, o que o projeto legaliza? O projeto legaliza o acordo feito com o governo federal. Legaliza no sentido de que, nos meandros do projeto, e aí pode estar a casca de banana, é exatamente dizer que concordamos com tudo aquilo que vem da intervenção federal. É preciso ser dito, o Estado do Rio de Janeiro está sob uma intervenção federal. Uma intervenção federal que é do próprio governo do PMDB, que comanda também o Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente pensa, é intervenção ou é apenas, talvez, uma legitimação daquilo que já sempre quis se fazer? O fato é, e digo isso com tristeza, que o governo Pezão Dornelles tem um lugar na história. O lugar na história do governo Pezão Dornelles é o de pior governo da história do Estado do Rio de Janeiro. Só que quando a gente fala que um governo é o pior da história do Rio de Janeiro, não me interessa se os personagens que dele fazem parte vão entrar para a história como os piores, porque a incompetência deles gera danos gravíssimos à vida das pessoas. Falo diretamente, por exemplo, aos moradores da Rocinha, que não são diferentes dos moradores dos tantos morros e periferias deste estado, não só da capital, não só da Baixada Fluminense, mas também no interior. Pessoas que são utilizadas por discursos que embarcam na seara dos oportunistas. E são desses oportunistas que nascem o fascismo que mata. E o Estado corrobora com isso. Porque quando eles discursam, eles falam dos moradores da Rocinha como se fossem moradores de outros planetas. Mas os discursos é que são de Marte. Certos deputados e membros do Executivo que são de outro planeta. Porque não parecem tratar dessas pessoas como se fossem desta cidade, deste estado e desse país. Quando eu digo que o governo Pezão entrará para a história como o pior de todos os tempos, a gente está falando da gravidade do sucateamento das nossas universidades públicas. E hoje o representante do DCE da UERJ dizia na Comissão de Educação: a universidade detém a solução. E em tempos de crise, portanto, devemos muito mais apoiar do que dizer que as universidades são os problemas. Por trás de ser o pior governo da história está o endividamento do Estado, que não só deixa de dar qualquer perspectiva de futuro, como mata o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Mata o futuro do Rio porque, se nós formos analisar os últimos anos, só de dívida com a União,
o Estado tinha 14 bilhões, já pagou 22 e deve 56. É um governo que não tem a coragem de defender a população fluminense e enfrentar o governo federal. E não tem como enfrentar, porque é um governo que sempre legitimou o governo federal. Legitimou o governo que aí está, o governo de Temer. Caça o nosso futuro, quando, leio ali a faixa, privatizar o saneamento não é a solução. E eles dão como se fosse a solução, como dão como solução que o empréstimo de 3 bilhões e meio vai resolver todos os problemas do Estado. Aliás, dizem isso há mais de um ano. Nós já aguardamos isso há mais de um ano. E em nome desse empréstimo, se legalizou a possibilidade de privatização da SEDAI, a UERJ sofre como nunca na sua história. O ano de 2017 começou só agora para a UERJ. Aí, em nome desse empréstimo de um ano, servidores passam fome. Em nome desse empréstimo de um ano, nossas estradas estão esburacadas. Em nome desse empréstimo de um ano, agora vai se resolver tudo como se fosse passe de mágica. E não vai resolver. Não resolve. Eu desafio o governo do Estado a dizer, porque agora tudo é isso. Chega para os terceirizados, não, sai no empréstimo de 3 bilhões e meio, vamos resolver esse problema. Aí chega para os servidores que ainda não receberam os seus salários, né, e que tampouco receberam o 13º do ano passado, não, os 3 bilhões e meio vai resolver tudo isso. Aí vai para a crise da segurança pública, não, os 3 bilhões e meio vão resolver isso. Aí chega para outra situação grave do Estado, as OS, os 3 bilhões e meio vai resolver isso. Balela. Não há 3 bilhões e meio suficientes para resolver os problemas do Estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ficar claro. Não adianta ficar enganando a população. E aí, encerro minha fala dizendo com profunda tristeza que é uma pena, né, que o governo Pezão entre para a história como o pior de todos os tempos. Porque ser o pior governo de todos os tempos fez também as pessoas viverem os piores tempos de suas vidas no Estado do Rio de Janeiro.